Olha só, gente, estamos aqui então com o nosso querido doutor. Olá, prazer, Renan. Bom, Ana, tudo certo? Tudo bem? O Renan tudo já bem? é de casa, eu é que sou visita, né, Renan? Imagina que isso. Primeiramente, parabéns pela condução do programa, você está maravilhoso. Oh, muito obrigada. Impecável. Aliás, estamos aqui enquanto Sara está de férias. Sara Presoto tirou 2 semaninhas aí, mas segunda-feira ela está de volta a todo vapor. E enquanto ela não volta, a gente fica aqui conduzindo o programa Exatamente. e conversando sobre esses assuntos que são super importantes. São importantes e são polêmicos. Isso. Sim, É ou bastante, não é? Bastante. Já quero aproveitar começando perguntando pro doutor. Direito do consumidor. É preto no branco? É tudo assim, tá no Código de Defesa do Consumidor, tem que ser feito isso? Ou tem nuances aí no meio? Como é que é, doutor? Depende de cada caso. Como tudo no direito, nada é muito preto e branco. Você tem ali os tons de cinza, né? A questão é identificar exatamente as situações e identificar realmente os papéis das pessoas dentro das relações que são estabelecidas. Né? Então, por exemplo, uma coisa muito séria, muito importante que você tem que analisar. O Código de Defesa do Consumidor, ele descreve quem é consumidor e quem é fornecedor. Certo. Então, para se dizer se aquela situação específica ela tem que ser analisada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você tem que pegar as pessoas envolvidas ali e analisar. Alguma delas se enquadra no conceito que a lei traz, o que seja consumidor? E quais são esses conceitos, doutor? Consumidor é toda pessoa que é, pela lei, Aham. pessoa que é destinatária final de um produto ou serviço. Certo. Então, por exemplo, se eu vou em algum lugar e compro uma televisão para usar na minha casa e assistir, usar aquele aparelho de televisão para assistir, que é para o que ele é fabricado, A serei finalidade consumidor. dele? Aham. Se eu vou numa loja e compro uma televisão para revender, eu já não serei considerado consumidor. Ah, é? Olha Então tem essa só. questão de ser destinatário final do produto ou serviço. Né? E por sabia. outro lado, quem está vendendo o produto ou prestando o serviço, você tem que analisar, dentre diversos aspectos, o principal deles para diferenciar, que é a questão da habitualidade. Então, a título de exemplo, se eu, que sou advogado, vou vender meu veículo para alguém, né? Eu sou advogado, profissionalmente eu sou advogado, eu não sou vendedor de carro. Certo. Então, a partir do momento que eu vendo o meu carro para alguém, a pessoa ali naquela relação de compra e venda não é uma relação de consumo. Então, é uma compra e venda comum que vai ser analisada de acordo com as normas do Código Civil. Mas naquela situação não vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor por qual razão? Você Porque não é vendedor existe de a carro. habitualidade Entendi. de eu vender aquele tipo de bem. Perfeito. Agora, uma coisa importante da gente falar também, Renan, em relação, por exemplo, muitas vezes a pessoa é empreendedora. Isso. Vamos pensar uma pessoa que faz gestão de mídias sociais. Ela entende muito de gestão de mídias sociais, mas não necessariamente ela vai entender de direito. Não necessariamente ela vai saber como lidar com o cliente no momento de conflito. E esse é um assunto muito importante para quem empreende, não é? Ana, é um assunto importantíssimo e muitas vezes nós não damos a importância necessária para isso, né? Então, hoje, o nosso quadro ele tem um alcance aí de empresários, de comerciantes, de autônomos, que muitas vezes até o próprio estabelecimento se resguardar dos direitos que o estabelecimento tem. Então, né, eu estava comentando com o doutor aqui nos bastidores o tanto de direito que nós temos e poucas vezes nós vamos atrás desses direitos. E até para o empreendedor que nos assiste hoje, para você fidelizar esse cliente e ter uma transparência possível disso. Então, leia contrato, vai atrás dos seus direitos. Até o doutor estava comentando também sobre o PROCON, né? Sim. Que tem algumas coisas que dá para se resolver ali também. O próprio PROCON, ele tem uma taxa de resolução das demandas que são trazidas, uma taxa de resolução de problemas altíssima. Tá? As pessoas às vezes acham, não vou procurar o PROCON porque supera não os dá. 80%, na verdade, das pessoas que levam algum problema ao PROCON. Dá resultado. Que para resolver o problema supera os 80% de resolução. Uau. Mas, infelizmente, o PROCON ainda perto dos problemas que existem por aí, o que poderia ser levado ao PROCON, pouca gente procura o PROCON. Tá? Muita gente acaba realmente buscando já direto a querer ir para o judiciário, né? Quando, na verdade, nós temos outros meios de resolver os problemas de forma até mais rápida e mais barata. Tá?
do que no judiciário, especialmente no que se refere à questão dos empreendedores. E é importante, Ana, também a gente deixar bem claro, porque às vezes a gente tem algum probleminha, deixa. Eu vou deixar. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não, mas corra atrás dos seus direitos mesmo, né? Eu acho que a função do advogado, ele está aqui para isso, para ajudar tanto os clientes como o empreendedor. Então, é preciso entender a importância disso, né? Eu sempre, dentro do marketing também tem isso. Quais são os seus direitos? Corra atrás dos seus direitos. Não sabe? Procura um especialista. Ótimo. Por falar em procurar um especialista, tem alguém que já quer as dicas dos especialistas que estão aqui. Vamos ver, já tem algum telespectador que mandou pergunta? Boa tarde, Ana. Parabéns, muito obrigada. Ana, comprei uma TV há 3 anos. Quando ia fazer 1 ano, a TV deu problema na tela. Acionamos a loja que nos mandou para a assistência da marca. Fomos informados que aquele lote de TV deu problema e eles iam trocar a tela. Já é a 3ª tela que eles trocam e não resolve o nosso problema. Ofereceram um voucher de R$1.000 para comprar outra TV no site deles. Eles estão comprando a minha TV por R$1.000. Não achei justo, pois paguei quase R$4.000 e não sabemos mais o que fazer. E daí? É a Adriana. Muito obrigada, Adriana, viu? Muito obrigada pela tua participação. Bom, vamos lá. No caso da Adriana, o que se for analisar de acordo com o que diz o Código de Defesa do Consumidor, o que acontece? Um produto que você compra, que apresente um defeito, que apresente um vício, a primeira coisa é acionar o fornecedor, acionar a assistência técnica, que vai ter 30 dias para resolver o problema. A marca, então, doutor, suponhamos, ela comprou a TV da marca X, mas ela comprou num magazine, numa loja. Ela tem que acionar a marca da TV ou a loja? Ela vai ter que ver quem é a assistência técnica indicada, seja pelo fabricante ou seja pela loja. Ok. Essa assistência técnica vai ter 30 dias para resolver o problema. Não sendo resolvido o problema em 30 dias, aí o consumidor passa a ter o direito de ou exigir o dinheiro de volta, ou exigir a troca do produto por um novo, ou exigir um abatimento no preço. Mas essa escolha é do consumidor. Não pode ser imposta pelo fornecedor, pela loja ou pelo fabricante. Então a pessoa tem direito de ou trocar por um produto igual, ou pedir ressarcimento do valor total. Isso, devolve o produto e devolve-se o valor, né? Desfaz o negócio, Desfaz o negócio ou pede um abatimento proporcional no preço. Caso seja um defeito que dê para continuar utilizando o produto, mas de forma limitada, você pode pedir um abatimento proporcional no preço. No caso da Adriana, ela teria que ter guardado a nota fiscal, por exemplo, para tentar... A nota fiscal é sempre um documento que a utilidade dele é comprovar a data de compra com quem comprou e o preço que foi pago. Tá? Então, assim, diz que a nota fiscal sim é essencial para produzir prova desses elementos, né? De que dia que foi comprado, qual modelo, qual o valor que foi pago, onde foi comprado. No caso dela, ela pode tentar acionar o PROCON antes de ir para a justiça? Pode. Pode. Não é obrigatório acionar o PROCON antes de ir para a justiça, mas no PROCON ela já quase com certeza ela conseguiria. Pode ser que ela resolva o problema dela. Sim. Tem mais pergunta, vamos ver? Vamos lá. Vamos lá, pode pôr na tela. Se eu faço revenda de algum produto, arco de alguma forma igual ao vendedor? Boa pergunta. Sim. Quando você pensa no fornecimento de um produto, no fornecimento de um serviço, nem sempre é uma pessoa só. Às vezes você tem várias pessoas envolvidas no que no direito a gente chama de cadeia de fornecimento. Então você tem o fabricante, tem o transportador, tem a revendedora, né? Tem, de repente, representantes comerciais, enfim. Quando o consumidor tem um problema, todas as pessoas envolvidas na cadeia de fornecimento podem ser chamadas a responder por esse problema. É mesmo? É mesmo, sim. Existe uma disposição no Código de Defesa do Consumidor que diz que quando o consumidor se ele sofrer algum dano por conta de um problema decorrente desse produto ou serviço, seja um dano material ou dano moral, todo mundo envolvido nessa cadeia de fornecimento responde solidariamente, ou seja, o consumidor pode cobrar de quem ele quiser. Depois as pessoas ali, o vendedor, o fabricante e tal, que se entendam entre elas. Entendi. Mas o consumidor tem que ser atendido de alguma forma. Agora, pensando no lado dessa pessoa, então, do empreendedor que compra alguma coisa para revender e quer se cercar de cuidados para não acabar tomando prejuízo, enfim. O que ele pode fazer? Tem algo que ele possa fazer? A gente sempre sugere um acompanhamento jurídico, acompanhamento do advogado para atuar de forma preventiva, né? Porque o empreendedor, e o Renan sabe bem disso, ele já está correndo muitos riscos. Você já está colocando o seu dinheiro numa atividade produtiva que você não tem certeza se vai dar retorno. E nada pior do que surpresas nesse meio do caminho, problemas que você não contava,
E no caso específico de processos judiciais, esse tipo de problemas jurídicos, são problemas inesperados e caros. Então, o acompanhamento do advogado é bom porque qual que é a principal função de nós, advogados, é olhar para uma situação, às vezes, e identificar os riscos ao que o empreendedor está se expondo. Antes que o problema aconteça. Sim, e te sugerir formas de você ou não se expor a riscos desnecessariamente, ou você se expor ao risco de forma calculada. Perfeito. Por exemplo, vou começar a revender um produto, tá? Qual que é a qualidade desse produto? Qual que é o risco desse produto lhe trazer problemas porque é um produto de baixa qualidade, você vai vender muito, mas vai ter muita dor de cabeça, com muita gente reclamando. Como é que você faria para se cercar de um pouco mais de garantias nesse tipo de situação? Por isso a importância de uma proteção jurídica, né? Sempre que você abre um empreendimento, você abre uma empresa, você revende algo, é sempre você contratar um serviço jurídico para lá na frente não ter problemas maiores sobre isso, né? E aí cada estabelecimento hoje, se a gente for falar para o comércio, eu acho que, eu não sei se é lei, doutor, pode me corrigir, mas tem que ter o Código de Defesa do Consumidor ali, né? Sim. Na entrada. É obrigatório. É obrigatório, né? Visível, então... Visível e disponível para consulta. Disponível. Vamos ver, tem mais uma pergunta pra gente encerrar. Vamos lá. Pode pôr na tela. Ana Contato, sou eu. Me ajuda, por favor. Olha, eu não vou poder te ajudar, mas o pessoal aqui vai te ajudar. Comprei um cartão de memória na Shopee, original, por R$15 e fui enganado. Instalei no tablet e deu defeito na placa. O que devo fazer? Por favor, Marcelo. E aí, Marcelo? Vamos ajudar o Marcelo. Vamos ajudar esse moço, coitado. O grande problema dessas plataformas, tipo Shopee e outras internacionais, é que você está comprando com alguém, um fornecedor residente muitas vezes no exterior. E aí a pergunta, como é que você vai obrigar alguém do exterior a responder um processo judicial ou responder uma intimação do PROCON aqui no Brasil? Pois é. A questão é que para essas plataformas operarem no Brasil, elas têm que ter um escritório de representação no Brasil. E aí a questão, então, de chamar para um PROCON ou chamar para um processo judicial justamente o CNPJ dessa plataforma, desse escritório de representação no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ou seja, eles não vão se safar, digamos assim, de responder. Não. Teoricamente. Não, teoricamente não. Mas é sempre uma situação difícil, né? E o que a gente orienta até de forma preventiva aos consumidores é que ao ver o preço de alguma coisa nessas plataformas, tomar cuidado com preços excessivamente baixos, a coisa muito atrativa. A gente sempre diz, não existe milagre. Não é. Né? Um produto que custa R$300 no mercado interno, você vai comprar por 15 lá fora, por mais que tenha diferenças de impostos. Quando o milagre é demais, né, santo doutor? desconfia. Tem que desconfiar, né? Exatamente. Gente, olha, infelizmente foi muito pouco, Imagina. mas a gente conseguiu responder algumas dúvidas. Muito obrigada por terem vindo. gente que Semana agradece. que vem tem mais, né, Renan? Semana que vem tem mais. Semana que vem estaremos aqui ao vivo. Já com Sara Presoto. Já com Sara Presoto. Gente, muito obrigada. Obrigado, Eu que Ana. agradeço.